Olá, bem-vindos. Nós estamos aqui em mais um encontro de celebração. Hoje, Páscoa, domingo de Páscoa, a gente está fazendo nesse horário. E tivemos algumas quedas de luz, tivemos alguns contratempos, mas nada se compara à alegria de estar aqui nesse momento com vocês. Queria dizer para vocês que a Páscoa ela tem uma simbologia incrível, tanto para os judeus quanto para todos nós, que a Bíblia chama de gentios ou não judeus, né? E eu queria que vocês abrissem comigo suas Bíblias no livro de Salmos, no Salmo 117. É o menor salmo da Bíblia, só tem 2 versículos. E se a gente imaginar salmos como capítulos, é o menor capítulo da Bíblia, né? Mas ele sintetiza algo que é muito maior. Se você for olhar os capítulos, os salmos do 111 ao 116, que antecedem o 117, todos eles vêm falando de uma coisa maravilhosa. Vamos lá, só para vocês darem uma olhada. No 111 diz o seguinte: louvor a Deus por suas obras. O 112, os justos herdarão a vida eterna. O 113, só Deus é digno de todo louvor. O 114, os milagres do Êxodo. 115, o único Deus verdadeiro. 116, ações de graças pela salvação. Aí quando chega no 117, que a gente vai ler, é algo que alegra muito o meu coração, porque ele é expansivo, ele vai para além do que a gente pensa sobre o quanto Deus é amor e o quanto Ele pensa em nós, não judeus, gentios, e o quanto Ele estendeu o seu amor para que nos atingisse, para que nós fôssemos atingidos por esse amor. Vamos lá? Salmo 117. Nações todas, louvai ao Senhor. Povos todos, glorificai-o, porquanto o seu amor nos ultrapassa e a fidelidade do Senhor é para toda a eternidade. Aleluia! E esse aleluia no final ele vem com uma exclamação que simboliza muito. Aleluia! Sabe, é grande a vontade de louvar ao Senhor, porque Ele não se limitou ao seu povo, aquele que foi primeiro escolhido por Ele. Ele pensou em nós. E quando a gente olha para esses salmos e olha para o significado da Páscoa, a gente percebe o quanto o Senhor nos amou. Sabe, o primeiro significado da Páscoa, o significado judeu, é celebrar a salvação do Egito, é o passar pelas águas, é o passar em seco sobre um mar que era intransponível até que Deus a disse. E aí, para a gente, gentios, Ele envia o Senhor Jesus. E aí, quando Jesus morre naquela cruz e diz: está consumado, Ele também abre uma outra passagem que era intransponível, porque o pecado nos marcava. Ele abre essa passagem e diz: olha, a partir de agora, vem. A partir de agora, vem. E todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então a morte que nos marcava pelo pecado foi derrotada pelo sangue de Jesus, que nos livra do pecado e nos torna dignos, e nos dignifica, aleluia, e nos purifica, e nos prepara para estar diante da presença do Senhor.
E aí aquele véu que separava, ele não existe mais. E aí quando a gente chega no Salmo 117, anos e anos e anos e anos e anos e anos anterior à chegada de Jesus, e estava escrito: nações todas louvai ao Senhor. Aleluia. Povos todos, glorificai-o, porquanto o seu amor nos ultrapassa e a fidelidade do Senhor é para toda a eternidade. Aleluia! A felicidade do Senhor, a fidelidade do Senhor é para toda a eternidade. E Ele pensou em mim e em você, e o seu Filho se entregou. Hoje celebramos Páscoa, porque o Senhor Jesus foi o nosso libertador e foi o que proveu a passagem para a gente sair, para que a gente saísse da morte para a vida. Então glorifique o nome do Senhor, adore o nome do Senhor, louve o nome do Senhor. O seu amor ultrapassa. Aleluia, glória a Deus. O seu amor nos ultrapassa. O amor e a fidelidade do Senhor é para toda a eternidade. Amém? Vamos orar. Aleluia. Senhor, nós te damos graça pelo teu amor, pela tua fidelidade, que vem e se torna eterna em nós. Glória a Deus. Obrigado, Senhor, pelo teu carinho. Obrigado pelo teu Filho. Obrigado pelo sangue do teu Filho. Obrigado pelo sacrifício vivo, santo, que foi derramado em forma de sangue naquela cruz, para que eu e todos os outros que acreditam em Ti, Senhor, tenham liberdade de chegar à Tua presença e Te adorar e Te glorificar, e dizer que Tu és o nosso santo, que Tu és o nosso Deus. Nós Te glorificamos, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Vem, Senhor, toma o Teu lugar em nossas vidas. Toma o Teu lugar aqui neste lugar. Toma o Teu lugar, Senhor, em cada coração. Libera, Senhor, o Teu Espírito para que outros sejam alcançados pelo Teu poder. Aleluia. Por esse amor que nos ultrapassa, Sim, Senhor. Deus. Nós pedimos assim, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amor. Pastora Amy hoje caprichou no vídeo. Boa noite a todos, a todas, sejam bem-vindos a mais um encontro de celebração, agora no horário noturno. Você é mais que bem-vindo, que bom ter você aqui conosco. Zenaide, um beijo no seu coração, viu, minha irmã? Meu coração muito se alegra em ter você aqui conosco. Isso dá Pastor João, dá uma alegria. Que bom, sabe, poder olhar para o lado e ver se nós estamos juntos, nós temos alguém, nós temos amigos, nós temos irmãos. Isso faz um bem danado. E hoje, você que está aí conosco, agora é o momento de você celebrar conosco, cantar louvores ao Senhor e declarar no mundo espiritual, usar esses louvores como ferramentas de guerra, de adoração. Então agora eu te convido a você declarar junto comigo. Vamos lançar nossa rede ao mar? Hein? O que é lançar sua rede ao mar? Você crê que essa pesca vai ser maravilhosa? Nós estamos no ano que leva o tema Oceanos, que fala sobre profundidade, fala sobre conhecer o novo, sobre viver o novo e sobre milagres. Mas uma coisa que Pedro recebeu para poder ir a fundo, a lugares profundos, foi uma palavra. E você também recebe essa palavra no seu coração. E sobre tua palavra, nós lançaremos a rede. Então eu te convido agora a você usar esse louvor como uma ferramenta de adoração e dizer: eu vou lançar minha rede ao mar. Eu vou lançar. Eu vou lançar minha rede ao mar. Porque eu vou viver uma pesca maravilhosa. Você crê nisso? Então diga: eu vou viver uma pesca maravilhosa. Eu vou viver uma pesca maravilhosa no meu trabalho, no meu relacionamento, na minha casa, na minha família. Eu vou viver uma pesca maravilhosa. Você crê nisso? Então vamos declarar isso com o nosso coração, com a nossa adoração, com o nosso louvor. E se você que está aí já está sentindo de Deus, declara aí embaixo.
Deixa uma mensagem aí pra gente conhecer você, saber de onde você está assistindo, de onde você está recebendo de Deus. Porque em nome de Jesus, enquanto nós louvarmos aqui, esse louvor vai entrar na sua casa, na sua família, vai entrar no hospital, vai entrar no seu trabalho, no seu relacionamento, em nome de Jesus. Então eu te convido agora a declarar: eu vou viver uma pesca maravilhosa. Aleluia! Rede ao mar, se você quiser pescar, na primeira pode não vir, na segunda eu sei que virá. Você tem que plantar com fé, você tem que plantar com amor, que vai vingar. Foi Jesus mesmo quem mandou, lance tua rede ao mar, o Senhor quem ordenou. Os filhos que plantam, olha os frutos. Pois hoje é dia de pesca, pesca maravilhosa Deus tem para você. Lance sua rede ao mar, que vou fazer? Quem planta com amor, colherá com prazer. Lance sua rede ao mar, pois hoje é noite de pesca. Deus tem para você. Lance sua rede ao mar, veja o que vou fazer. Quem planta com amor, colherá com prazer. Não se toque, pois hoje é dia de pesca. Hoje é dia de pesca na sua vida, na sua família. Qual é a área que você está precisando colher? Então planta, em nome de Jesus, pois hoje é dia de pesca. Começa a profetizar. Aleluia! Lança a rede ao mar, se você quiser pescar, na primeira pode não vir, na segunda sei que virá. Você tem que plantar com fé, você tem que colher com amor, de que vingar. Quem mandou, lance tua rede ao mar, o Senhor quem ordenou. Colha os frutos que plantar, pois hoje é dia de pesca, pesca maravilhosa Deus tem para você. Veja o que vou fazer, quem planta com amor, lance tua rede, pois hoje é dia de pesca. Deus tem para você. Veja o que vou fazer, quem planta com amor, colherá com prazer. Sua rede ao mar. Sabe por quê? Pois hoje é dia de pesca. Aleluia, você crê? Hoje é dia de pesca. Hoje é dia de lançar. Pastor, como é que eu vou lançar minha rede? É no mundo espiritual, querido. É você fechar os olhos, se colocar diante do Senhor e falar: Senhor, eu profetizo. Em nome de Jesus, eu profetizo. Aonde você não está vendo solução, aonde você está vendo que as coisas não estão funcionando, esse lugar que está escuro, que está profundo, chama Jesus. Chama Ele para chegar bem perto. Porque quando Ele chega perto, quando Ele se apresenta, tudo se transforma. Então é momento de você receber essa palavra, tomar posse e entender que não é por mérito seu, mas é pelo amor dEle, é pelo carinho dEle. E se você não consegue enxergar, você fala: Senhor, ajude-me a ver esse amor que me cerca todas as manhãs. Porque Ele vai te mostrar. Ele vai se mostrar a você, querido. Ele vai se mostrar a você, querida. Aleluia. E você vai cantar: aleluia, aleluia, aleluia. Como o pastor João disse aqui no Salmo 17, você vai cantar exclamando, declarando: aleluia. Oh Senhor, obrigada, Deus, porque sabemos que és tu que nos dá a palavra precisa no momento oportuno.
alcançam. Quero reconhecer. Ajude-me a ver o amor que me desperta pela manhã. Ajude-me a ver bondade e misericórdia que me seguem todo dia. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvado, meu Deus e Rei, com os meus lábios te bendirei todos os dias. Eu escolherei cantar aleluia, aleluia. Todos os dias escolha cantar para Deus e declarar aleluia, Senhor, obrigado, Deus. Ajuda-me a ver, Senhor, que a vontade e a misericórdia me segue por todos os dias da minha vida. Aleluia. Ajude-me a ver o amor que me desperta pela manhã. Peça, Senhor, me ajuda, Pai. Ajude-me a ver bondade e misericórdia que me segue todo dia. Aleluia, aleluia. Seja louvado, meu Deus e Rei, com os meus lábios te bendirei todos os dias. Escolherei cantar aleluia, aleluia. Ajuda-nos a ver, ó Deus, e entender que o Senhor é um Deus presente. Oh Senhor, tu és um Deus presente. E a tua bondade e a tua misericórdia nos cercam todos os dias, ó Pai. Por isso podemos cantar aleluia, 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 aleluia.
Todos os dias eu te bendirei. E que a nossa canção todos os dias seja uma só, de louvor, de agradecimento a Deus, de adoração a Deus. Sabe, você precisa entender que o seu louvor precisa sair daqui de dentro e declarar no mundo espiritual o quanto você o ama, o quanto você o adora, e que você depende dele para viver, e que sem ele você nada pode fazer. Aleluia! Você tem a promessa, mas mais do que a promessa é entender quem é ele. Vou romper com os meus limites, vou ousar com a minha fé, nada vai me impedir de chegar ao meu lugar. Com os pés de uma corça, a montanha eu vou subir. Parecia impossível, mas Deus veio me salvar. Eu tenho, aleluia, na rocha quero estar. Meu refúgio, nada pode me abalar. Declare: nada vai me impedir de chegar ao lugar preparado para mim, pois eu tenho uma promessa, tenho uma palavra no meu coração. Nada vai me de romper os limites, pois eu tenho uma promessa selada por Deus e gravada no meu coração. Você tem uma palavra e ela foi liberada, e é com ela que você vai, é debaixo dela que você vai. Aleluia! Vou romper os meus limites, vou ousar com a minha fé, nada vai me impedir de chegar ao meu lugar. Com os pés de uma corça, a montanha vou subir. Parecia impossível, mas Deus veio te salvar. Você acredita? Então declare: seguro, na rocha quero estar. Sabe por quê? Deus é o meu refúgio e fortaleza, nada pode nos abalar. Declare: aleluia! Nada vai de chegar ao lugar preparado para mim, pois eu tenho uma promessa, tenho uma palavra no meu coração. Nada vai impedir de romper os limites impostos a mim, pois eu tenho uma promessa selada por Deus e guardada no meu coração. Eu tenho uma promessa, e foi Jesus que me deu. Eu preciso confiar de todo o meu coração no Senhor e entender que Ele que me guarda, e que nele eu estou seguro, pois Ele é minha rocha, a minha fortaleza, e essa palavra me guarda, essa palavra que me dá força e que me sustenta. Aleluia! Essa palavra, pois eu tenho a promessa de Deus e não posso parar. Vou romper
promessas de Deus em minha vida e não vão me calar. Vou romper, eu vou romper, vou chegar. Eu tenho a promessa de Deus e não posso parar. Eu vou romper, conquistar, pois eu tenho a promessa de Deus em mim. E não vão nos calar, nada vai me impedir, pois eu tenho uma promessa, tenho uma palavra no meu coração. Nada vai de romper os limites impostos a mim, pois eu tenho uma promessa selada por Deus e guardada no meu coração. E chegando em mim, pois eu tenho a promessa, tenho uma palavra no meu coração. Os limites impostos a mim, pois eu tenho uma promessa selada por Deus e guardada no meu coração. Você tem uma promessa, eu tenho uma palavra. Pedro não tinha mais nada naquela noite, só frustração, só tristeza, só a dor de que nada deu certo, só o encarar os amigos de que não conseguiu, de que a noite não foi frutuosa, de que tudo que ele fez deu errado. Só isso que ele tinha. Aí ele recebeu uma palavra, ele recebeu uma promessa, e ele reconheceu: olha, eu pesquei a noite inteira, eu não pesquei nada, mas debaixo da tua palavra, sobre a tua palavra, eu lançarei a rede. Talvez você está nesse lugar aí, onde tudo deu errado, onde a noite foi escura, onde o mar foi revolto, onde as redes só pegaram algas, plástico e mais nada. Mas em nome de Jesus, recebe essa palavra. Em nome de Jesus. Pastor João. Essa é a chave, receber a palavra. Porque quando a gente consegue receber a palavra, quando a gente consegue ouvir, e ouvir não é somente escutar, mas ouvir no sentido daquilo trazer esperança, a gente foi atingido pela palavra, e a palavra nos santifica. Quando o Senhor Jesus orou, intercedendo por todos nós, ele disse: santifica-os na palavra. Eu não perco a palavra. Lá no Salmo 117 estava lá: povos de toda a terra. E quando você mergulha na palavra, você tem discernimento para as coisas. Paulo, centenas de anos depois, lembrou da palavra. E lá em Romanos 15, 11, ele diz assim: Senhor, é para esse povo também o te louvar e te adorar. Aleluia. E ele diz para esse povo gentil: louve e adore ao Senhor. Aleluia. Porque a sua fidelidade é para sempre, porque o seu amor nos ultrapassa. E eu digo para você nessa noite: adore ao Senhor, glorifique o seu nome, porque o seu amor nos ultrapassa e a sua fidelidade é para sempre. Amém? Amém? Então vem. Ah, mas essas são águas que eu não sei pisar. O Senhor abriu o mar para que seu povo passasse. O Senhor segurou a mão de Pedro para que ele não afundasse, mesmo temendo as águas, para que ele entendesse
do que o amor de Deus é capaz de fazer. E para que você entenda que o amor de Deus é capaz de fazer, amém? Vamos chamar a pastora Ana aqui. Vamos orar por ela. Eu, você, para que o Senhor a use como um canal, para que a palavra seja lançada e que os nossos ouvidos sejam capazes de captar. Nossos ouvidos espirituais, amém? Pastora Amy. Estenda suas mãos e comigo vamos orar ao Senhor. Senhor, nosso Deus, Pai, Deus de amor, Pai de amor, nós nessa noite, Senhor, te pedimos que Tua graça e o Teu Espírito sejam os condutores da palavra que sairá sobre os lábios, dos lábios da pastora Ana. Senhor, faz dela o canal e limpa, Senhor, nossos ouvidos espirituais para receber a palavra, aquela que nos santifica e que nos leva, Senhor, para diante do Teu trono, para receber de Ti. Nós pedimos assim, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Mais uma vez, graça e paz. Agora chegou o momento da gente comer, né? Sermos saciados por esse banquete. E essa palavra, ela veio ao meu coração por esses dias. Eu estava orando ao Senhor. O Senhor falou algo muito lindo no meu coração. Eu quero compartilhar com cada um de vocês. Hoje a gente vai falar sobre alguns pilares para quem vive em Deus. Eu não estou falando sobre religiosidade, estou falando sobre viver em Deus. A gente vai falar sobre fé e sobre promessa. Muitas pessoas, quando se fala de promessa, o coração parece que já salta, né? Ai, pastor, eu preciso receber uma palavra. Você crê que essa noite que a sua chave vai virar em nome de Jesus? E você vai receber algo neste culto que vai mudar a sua vida, o seu coração, a sua mente? Você crê? Eu creio. Porque foi isso que aconteceu comigo. Eu estava ali debaixo das árvores, onde eu gosto de ficar, debaixo das mangueiras, e estava meditando na palavra. Porque durante o culto anterior, o Senhor me mostrou uma mensagem. E a mensagem que nós temos pregado durante todo esse ano de 2025, que é lançar a rede ao mar. Só que ela se apresentou de uma forma completamente diferente. Eu quero compartilhar isso com você. A forma que o Senhor me mostrou essa palavra dessa vez foi algo que eu falei, nossa, Senhor, glória a Deus, aleluia. Lembrando que na última palavra que foi ministrada sobre Pedro, quando ele recebe a palavra, no capítulo 5, no versículo 5, a gente de Lucas, né? Ele recebe a palavra. E a gente falou no culto passado sobre ser transformado, deixar o Simão e passar a ser Pedro. Só que aí o Senhor falou algo mais no meu coração. Falou que ali há duas naturezas. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Há duas naturezas. A que vive pelo que pode fazer o seu braço. E aquele que vive pela fé. Quem você acha que o Senhor está esperando que você seja? O que vive de acordo com o que o braço pode fazer?
ou que vive pela fé. Então, pastor, eu vou ficar aqui deitado, eu não vou fazer nada e vou ficar pela fé. Isso não é fé. Isso é ignorância. Eu preciso me mover, mas eu preciso me mover nele, sabendo exatamente o que ele quer comigo. E aí você vai precisar ter fé para você ouvir o que Deus quer falar com você. Por isso que a fé vem por ouvir. Pedro tomou uma atitude de fé, mas foi depois que ele ouviu a palavra. Ele disse: eu pesquei a noite toda, mas debaixo da tua palavra, ou seja, eu ouvi a tua palavra, eu recebi o que você falou. E é por isso que eu vou. Porque antes de te conhecer, Jesus, eu fazia as coisas de acordo com a minha vontade, com a minha natureza. Mas depois que eu te conheci, Jesus, eu entendi que eu vou viver pela tua palavra. Entenda isso. Há muitas pessoas hoje que encontraram Jesus no seu barco, mas não pararam para abandonar o seu braço forte e ouvir e seguir o que Deus está falando. Por isso, que enquanto eu li essa palavra, o Senhor falou assim para mim, no meu coração: M, existem pessoas que mesmo depois de terem encontrado Jesus, vão continuar vivendo segundo aquilo que ela criou de rituais e dogmas, porque isso faz com que ela acredite que ela está servindo a Deus. E existem outras pessoas que depois de encontrar Jesus querem experimentar algo novo todos os dias, querem viver de milagres, querem viver de novidades, querem conhecer Jesus na sua plenitude. Por isso que alguns são filhos da lei e outros são filhos da graça. Por isso que Paulo vai dizer que os filhos da livre são maiores do que os da escrava. Porque tudo aquilo que te escraviza e te prende te torna senhor. E às vezes você está sendo o senhor da tua vida. É por isso que nós o chamamos de Senhor, porque nós estamos entregando esse senhorio para Ele, dizendo: Jesus, eu preciso da tua senhoridade sobre a minha vida. Eu preciso do teu domínio, eu preciso da tua manifestação, eu preciso da tua majestade. Eu estou deixando essa cadeira de ordem para que o Senhor se assente e ordene a minha vida. Por isso que Paulo vai dizer que H representa a lei e Sara representa a graça. Mas por que isso, pastora? Porque se você olhar na plenitude da palavra, você vai ver que H, ela estava ali por obrigação. Ela tinha que cumprir um papel. Já Sara não. Sara estava por livre vontade. Pastor, eu não conheço essa história. Então, se você não conhece, deixa eu tentar trazer para você. Abraão foi um homem que foi chamado por Deus e também chamado como pai da fé. No momento em que não existia nem fé nem lei. Nem lei nem graça. Mas ela já estava ali. Não estava figurada. Porque eu vejo claramente que a lei se manifesta em Abraão, mas ela se organiza em Moisés. Mas ela já existia ali. Quem é o primeiro que Deus manda circuncidar? É Abraão. Que pede o holocausto é Abraão. Então em Abraão surgiu a lei. Mas em Moisés se organizou. E em Jesus se cumpriu. E em Jesus a graça nasceu. Nós estamos na Páscoa. Então você fala: pastor, você vai dizer uma palavra da Páscoa? Tem tudo a ver com a Páscoa. Porque Páscoa é passar, pensar, libertação. E você e eu precisamos ser libertos desses dogmas que nos prendem em nome de Jesus. Precisamos ser livres para não viver por obrigação a Deus.
Ai, que chato, hoje eu tenho que ministrar, hoje eu tenho que ir para o culto, porque você está vivendo uma obrigação. E se é chato para você, vai ser chato para os outros também. Os outros vão olhar para eles e falar assim: é sério que você tem que ir para o culto? Eu não tenho que ir para o culto. Eu amo estar em culto. E estar em culto não é só aqui, nesse momento. É durante todos os dias. Então, quando eu olho essas duas naturezas, eu vejo claramente que Abraão, simbolizando o pai, e as suas esposas simbolizando a lei e a graça. A lei por quê? Agar era uma escrava. E escravo pode fazer o que quer? Não pode. Está preso ao Senhor. Assim como aquele que vive pela lei está preso à lei. Então, quando ele pecava, ele tinha que ir lá oferecer um animal segundo o pecado e segundo a lei, o que a lei dizia. Ele estava preso a um dogma, a uma lei, a uma determinação. Agar, quando tem um filho com Abraão, ela é lançada fora no deserto. Primeiro ela foge, depois ela é lançada fora. E aí ela fica livre da lei. Às vezes Deus precisa nos ensinar o que é graça, o que é viver por fé, porque as duas andam juntas. Então Ele nos tira debaixo da lei. Só que quando Deus te tira debaixo da lei, você vive igual a Agar, você se sente num deserto, porque você não sabe o que fazer. Eu tenho um vizinho que ele também cria cachorros. Os nossos cachorros ficam soltos e o dele fica preso, porque ele tem receio de que os cachorros dele se soltem e danifiquem a casa, danifiquem as coisas, danifiquem as pessoas. Então ele prefere manter preso. Os nossos cachorros a gente prefere manter soltos, e a gente ensina para eles que não pode pegar outro bicho, não pode pegar uma galinha, não pode pegar o coelhinho, não pode pegar as cabritas, não pode roer as coisas. A gente vai ensinando. E nesse processo de ensinar, algumas coisas dão errado. Uma vez a gente trouxe um cachorro que ele não aprendia, porque ele já tinha um costume que veio dele. O que eu quero dizer com isso? Usando essa parábola, é que Deus não quer você preso dentro de uma caixa, querido, para que você sirva a Ele por aprisionamento, mas Ele quer você livre, para que você veja aquilo que te faz mal e que Deus não se agrada e diga: eu não vou fazer, porque isso entristece o coração do meu Pai. Eu não vou provar. E não porque Deus disse não, porque Deus não mandou, mas é porque meu coração não quer desagradar aquele que eu amo. E quando você se livra disso, aquilo que te perturbava já não te perturba mais. Aquilo que te machucava não te machuca mais. Porque você saiu da lei e pulou na graça. Vamos comigo a gente lê no livro de Romanos, se eu não me engano, 4, isso mesmo, Romanos 4. Romanos 4, a partir do 13. Diz assim, olha: porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão ou a sua posteridade, mas foi mais pela justiça da fé. Porque se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã, e a promessa é aniquilada. Porque a lei opera a ira, porque onde não há lei também não há transgressão. Portanto, é pela fé
para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade, não somente a que é da lei, mas também a que é da fé de Abraão, o qual é pai de todos nós. Aí agora eu quero que você preste atenção nesse versículo, porque ele falou muito ao meu coração. No versículo 17: como está escrito, por pai de muitas nações te constituí. Olha agora, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. Se você recebeu essa palavra, você daria um glória a Deus agora. Então receba essa palavra e dá um glória a Deus. Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. Quando eu li esse versículo, nossa, como meu coração gritou, como meu coração pulou no peito. Porque Deus vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se fossem. O qual em esperança creu contra a esperança, que seria feito pai de muitas nações. Conforme o que lhe fora dito, assim será a sua descendência. E não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois era já de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Sabe o que eu penso aqui? É que Deus, Ele nos deu uma natureza muito difícil da gente lidar, né? Mas Ele sabia disso. E toda vez que eu olho lá em Gênesis e vejo Deus criando o homem, eu consigo imaginar que Deus pega o barro, mas Deus também sopra no barro. Ou seja, Deus estava dando uma natureza de algo perecível, mas também dando a natureza de algo que é eterno. Pegou isso? Deus te deu uma natureza de algo que é perecível, mas de algo que também é eterno. E se nós andarmos naquilo que é perecível, com certeza morreremos. Mas se nós andarmos naquilo que é eterno, nós com certeza viveremos. Aleluia! Glória a Deus! O domingo de Páscoa, a gente fala sobre ressurreição, sobre esse renascer, sobre esse reviver. E só consegue renascer aquele que consegue receber e viver a plenitude dessa natureza que é eterna. Você tem a natureza que é perecível, mas também tem a natureza que é eterna. E quando Deus chama Pedro para sair ao mar, Pedro tinha a natureza perecível, que dizia para ele: eu pesquei a noite toda, eu estou cansado, eu padeci, eu passei por muitas coisas essa noite. Mas ele também tinha a natureza de glória, a natureza eterna, que dizia: eu vou, porque você lançou a palavra e eu sei quem tu és. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. O tema da palavra é eu, debaixo da promessa. E é impossível alguém viver uma promessa se não tiver fé. Se a natureza da eternidade não estiver acessada, se a natureza do que é glória não estiver ligado, porque com a natureza adâmica você não vai conseguir. Com a natureza do homem você não vai conseguir compreender as coisas de Deus. Por isso que a palavra de Deus diz que é necessário que aquele que se aproxima dele creia. A palavra de Deus diz que aquele que se aproxima dele faça votos, ou que queime holocaustos, ou que cumpra a lei, mas diz que aquele que se aproxima dele creia, porque o movimento de Deus na vida daquele que quer viver a plenitude de Deus é por fé. Não é pela ação, é por fé.
Pedro não entrou no mar porque ele era um grande pescador. Ele entrou no mar porque ele recebeu uma palavra. Ele cria que essa palavra era suficiente para gerar tudo aquilo que ele não foi capaz. Só quem tem o coração em fé consegue entender que aquilo que você não é capaz, em Deus se torna possível. Em Deus é transponível. Abraão, ele tinha 2 esposas, como já foi mencionado aqui. E ele foi chamado para viver algo em Deus. Mas Deus nunca falou para ele de cara o que ele viveria ou o que ele passaria. Não vou falar, Abraão, eu estou te chamando, mas você vai passar por isso, você vai passar por aquilo, você vai enfrentar, você vai para o Egito, você vai ter o seu sobrinho Ló, que vai fazer algumas coisas. Deus não disse para ele o que ele ia passar. Mas sabe o que a palavra diz? Que Abraão, em esperança, creu contra a esperança. E ele foi fortalecido dando glória a Deus. E esse dar glória a Deus não é sobre um grito eufórico, pentecostal, que nós damos quando a gente se alegra e dizemos glória a Deus. Não. Eu acredito que foi quando ele desceu o deserto e não havia nada lá para ele. E ele creu contra a esperança que existiria algo. Que foi quando Deus lhe prometeu que lhe daria um filho. E ele conseguiu repartir Ló para outra terra. Pastor, o que isso tem a ver? Porque se você não sabe, Abraão não tinha filhos. Então ele levou o sobrinho. Ou seja, ele pediu emprestado algo que Deus podia dar. Ei! Não peça emprestado aquilo que Deus quer te dar. Porque quando você pede emprestado, você está dizendo que não confia em Deus totalmente para que Deus possa fazer isso. Pare de pedir emprestado o que Deus quer te dar. Eu vou pedir emprestado. Meu irmão, me empresta aí o seu filho, porque eu já sou velho, minha esposa é velha, e eu não vou ter. Isso é a natureza do homem, da terra, do perecível. Mas a natureza de Deus, a eterna, de glória, dentro do peito diz, depois que recebe uma palavra, Deus é poderoso para fazer. Depois que Abraão recebe a palavra, Deus diz para ele, Abraão, eu vou te dar um filho. Abraão não diz, Senhor, eu já sou velho. Abraão não diz, não, eu já tenho Ló. Ele só recebe. Sara ri. Deus vai dar um filho pra gente nessa idade. Porque muitas das vezes os milagres de Deus são coisas tão profundas, tão grandes e tão absurdas que até aquele que é mais crente não consegue crer. É, pastor? É. Às vezes nem você consegue crer naquilo que Deus fez. Só depois que Deus fez que você para e fala, nossa, olha quanta coisa Deus já fez. Olha onde a gente morava. Olha o que a gente tinha. Olha aquela dívida imensa. Olha o que a gente comia. Olha o que a gente passou. Deus proveu. Não pediu emprestado. Deus proveu. Não roubou. Deus proveu. Não mentiu. Deus proveu. E aí Abraão entendeu que crer em Deus modifica o ambiente que você está. Porque quando você crê em Deus e você se aproxima dele, ele é galardoador. Querido, ele tem prazer e compaixão em te abençoar. Isso não é papo de prosperidade. As bênçãos correm atrás de você quando você se aproxima de Deus. Tudo que você precisa é se aproximar de Deus. Se aproxima de Deus. Cola em Deus que você vai ver como as bênçãos te cercam.
de maneira tal que você não consegue, você fica de boca aberta. Meu Deus, Deus fez isso, Deus fez aquilo. Abraão podia olhar para si mesmo e falar: não tem como eu ter um filho, porque eu já sou velho. Mas só que a natureza da eternidade gritou no peito dele dizendo: Deus falou, eu tenho uma palavra e eu vou debaixo dessa palavra. Então eu vou glorificar a Deus. Aleluia, obrigada, Senhor. Sabe por quê? Porque talvez no primeiro momento que Abraão passou uma dificuldade, ele não retrocedeu, ele avançou. E aí essa dificuldade que ele passou trouxe para ele o quê? Experiência. Ele começou a ter experiência. E a experiência trouxe para ele o quê? Esperança. E a esperança não arde em confusão. E além de trazer esperança, a Bíblia diz que ele creu contra a esperança. Olha isso. A espera dele não matou a esperança. Quantas pessoas que a espera mata a esperança? Não vou fazer. Sara não conseguiu esperar. Por isso que ela tomou um passo e gerou um filho com uma escrava que estava obrigada a gerar com Deus. Ei, Deus não quer te obrigar a gerar nada. Por isso que a Bíblia diz que não é por força nem por violência. O Espírito Santo, ele é um cavaleiro. Ele fica assim esperando você falar: eu quero. Ele fala: eu também quero. Então vamos junto. O Espírito Santo fica só esperando o teu coração dizer: eu quero, Senhor, te quero. O Espírito Santo fica gritando para que você se aproxime dele, e ele te mostra que ele não é um Deus malvado, mas que ele é amor, graça e favor. Ele dá um exemplo a todos nós de que o maior amor se entregou em forma de cruz, quando eu e você não merecíamos. Paulo diz isso em Romanos também, que qualquer um poderia ter dado a vida por alguém que fosse bom, mas dar a vida por alguém que é mau. Nós éramos mal, nossa natureza era mal. Nossa natureza era má. E ainda assim ele nos amou, ele nos acolheu, ele se entregou em morte de cruz e cumpriu o plano. Porque Deus, quando ele olha para você, e eu falei isso na outra palavra, ele vê o futuro. E agora Deus deu um respaldo bíblico para isso em Romanos 4:17, porque diz: o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. Deus chama as coisas que não são como se já fossem. Abraão era um homem que não tinha filho. Deus chamava ele como pai. Olha aí. Olha o mistério. Abraão não tinha filhos e Deus chamava ele de quê? De pai. O nome dele, quando foi mudado, significava pai. Sabe aquilo que você não tem? Deus te chama como você já tivesse. E você precisa se enxergar nesse âmbito espiritual, porque Deus precisa fazer isso acontecer. Ah, Senhor, como é que vai ser? Porque eu não tenho como. Eu não tenho força, eu não tenho habilidade. Nossa, que tá horrível. Uma bagunça. Deus já olha organizado, Deus já olha arrumado. Deus já olha você competente. Porque Deus não está te olhando com os olhos do que é perecível, do que é carnal. Ele está te olhando com os olhos espirituais, com o olho do que é eterno, com os olhos de glória, que é o único que Ele tem. Quando eu olho para Pedro saindo ao mar, eu fico imaginando se o coração dele não estava queimando em chama de glória, porque agora ele estava abandonando
a natureza do homem para viver a natureza de Deus. É impossível, querido, que você queira viver a natureza de Deus ligado na natureza do homem. É impossível, porque uma milita com a outra. O espírito e a carne militam. Então você dá ouvido à carne ou você dá ouvido ao espírito. Por isso que a palavra diz que a carne é fraca, mas o espírito está pronto. Sabe por que diz que a carne é fraca? Não é só sobre cair ou pecar. É dizendo para você o seguinte: ei, tudo isso que eu tenho para você de promessa, a tua carne não vai conseguir alcançar. Deixa eu te dizer, todas as palavras que eu liberei para você, tudo isso que eu decretei aqui para a tua vida, a tua carne não vai alcançar. Pastor João, a tua carne não vai alcançar. Porque na carne você não vai conseguir receber o que eu tenho aqui. Mas se você estiver no Espírito, se você viver no Espírito, se você receber no Espírito. Sabe quando Maria estava gerando Jesus e o anjo apareceu para ela e disse que ela iria ter um filho, mesmo sendo virgem? A carne não entendeu, a carne não recebeu, porque pela carne é impossível uma virgem gerar um filho. Pela carne é impossível uma mulher virgem vir a conceber. Pela carne é impossível que alguém que é jogado no fogo e esse fogo é aumentado 7 vezes venha a não ser queimado, como foi com Misael, Azarias e Ananias. Pela carne pisa sobre as águas e não afunda. Pela carne é impossível entender, querido. Como é que pode? Hein? Como é que pode alguém que está na terra ser levado ao céu e ver coisas futuras? Eu vejo os céus abertos, eu vejo o Filho de Deus. Pela carne é impossível conceber que um peixe grande já estava preparado para engolir um homem, e esse homem sai de dentro desse peixe vivo. Pela carne é impossível conceber. Pela carne você não vai conseguir viver essas coisas que Deus tem para você, não. Então como é que eu faço? Como Maria fez. Como se dará isso? E o anjo disse: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. Glória a Deus! Ei, essas coisas que você tem para viver é só pelo Espírito. Porque só pelo Espírito a gente entende como é que um homem que foi preso passa no meio de uma multidão e não é visto. Só pelo Espírito a gente entende como é que um homem pega uma queixada de um jumento e mata um exército. Só pelo Espírito a gente entende que um homem, ainda com os olhos furados, amarrado, consegue matar mais pessoas em vida na morte do que em vida. Só pelo Espírito a gente entende que o vale de ossos secos pode reviver. Só pelo Espírito você vai conseguir viver e entender essas coisas. Só pelo Espírito eu consigo perceber que a forca que prepararam para mim e para você, foi nela que o nosso inimigo se matou. Só pelo Espírito a gente consegue perceber que o poço fundo que fomos lançados nos serviu para nos tirar de um lugar de opressão e dor. Só pelo Espírito a gente consegue entender que um homem já da idade de 100 anos consegue levar Isaac ao altar.
que é o seu filho gerado pela fé. E por que eu preciso entender isso, pastora? Porque quando Deus te der uma palavra, quando Deus te dá uma palavra, como Ele tem nos dado essa noite, eu preciso ter no meu coração a fé acesa para eu receber essa palavra e não deixar ela ir embora, não deixar ela fugir. Por quê, pastora? Porque se eu deixo a palavra fugir, eu não tomo a atitude necessária que eu devo tomar. Sabe, hoje a gente teve várias quedas de luz por causa do tempo de chuva. Antes mesmo de nós iniciarmos o culto, o encontro de celebração, a luz havia faltado. E nós estamos aqui. Eu falei, quando eu abri o culto, eu falei, irmãos, pode ser que a luz acabe. Sabe quem ia dizer isso? A carne. Porque a carne anda de acordo com o que ela vê. A carne anda pela vista. Mas a fé não anda por vista. A fé anda no sobrenatural. Por isso, eu não ando mais por vista pelo que eu vejo, mas pelo que eu creio. Porque só assim eu consigo receber a palavra e viver a promessa. Ei, você quer viver a promessa? Você quer receber a promessa? Então você precisa deixar o seu coração com a chama acesa da fé, para que o homem espiritual possa viver e existir e tomar atitudes espirituais que vão contra aquilo que é carnal, que vão contra aquilo, vai contra aquilo que os olhos te enganam, que os olhos veem. Os olhos viam uma senhora de idade, Deus viu uma gestante. E eu não estou falando de Sara, eu estou falando agora da prima de Maria, a mãe, a esposa de Zacarias, Isabel. Uma senhora. E Deus deu a ela. E Deus sem dor, porque a bênção de Deus não acarreta dor nem maldição, porque ela estava vivendo pelo Espírito. É necessário que, se eu e você queremos receber a palavra e viver a promessa, precisamos andar em espírito. Gálatas diz: andai em espírito, não cumprireis a consciência da carne. Ou seja, se você andar em espírito, a sua carne, ela perde. E aí você não vai fazer essas coisas que a carne está esperando. A carne está esperando que você entre numa fila e você murmure e diga: ah, que fila grande. Mas o Espírito está dizendo: Deus preparou esse tempo aqui para mim. Se eu estou nessa fila, é porque Deus tem algo aqui nesse lugar. Eu tenho que falar com alguém aqui, eu tenho que orar por alguém. Deus está me livrando de alguma coisa ali na frente, por isso Deus está me prendendo aqui nessa fila. O homem espiritual, ele vai dar glória a Deus. Por isso que a palavra diz que Abraão foi fortificado dando glória a Deus. Porque eu imagino que a cada situação que ele passava, ele glorificava a Deus. Senhor, obrigado. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Glória a Deus. Romanos 5 diz: sendo pois justificado pela fé, temos paz com Deus. Temos entrada pela fé, e esta é a graça no qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Olha que lindo. Eu sou justificado pela fé e por isso eu tenho paz. Como assim, pastora? Pedro iria voltar para o mesmo lugar que ele havia tido uma má noite, que ele havia tido um mau momento. Mas ele, por ter uma palavra, ele tinha paz. O problema da guerra na vida de algumas pessoas é porque elas entram em guerra na guerra. Mas quando você está justificado pela fé, você tem paz. Porque você confia, não é no seu braço de carne, mas você confia no Senhor. E você sabe que Ele é capaz e fiel para cumprir. Por isso que Pedro falou: não, eu não vou porque eu sou pescador de anos. Eu não vou porque meu barco é potente. Eu vou porque eu tenho uma palavra.
Eu vou porque o Senhor me deu uma palavra. Vamos lá em Lucas, a gente vai encerrar. Tinha outras coisas aqui, mas vai ficar para um outro momento. Lucas 5, versículo 5. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado a noite toda, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. Havendo trabalhado a noite toda, não apanhamos nada. Essa é a natureza do homem. Agora a natureza de Deus diz: mas porque mandas, mas porque eu tenho a tua palavra, eu creio na promessa. Mas porque eu recebi de ti, eu creio na promessa. Eu creio na promessa, não por quem eu sou, mas por quem tu és. Aí eu creio na promessa. Olhando o livro de Romanos sobre a fé e sobre a lei, só para a gente finalizar, eu quero dizer isso para você e declarar isso no seu coração e que você guarde. Que Jesus, Ele poderia não ter feito o que Ele fez por mim e por você, mas Ele fez. Ele cumpriu. E ainda quando Ele orava no monte de Getsemane, Ele disse: Senhor, se possível for, passa de mim esse cálice. Se você tiver um outro caminho. Mas Ele cumpriu. E quem cumpriu foi o Filho em glória. E por ter sido o Filho em glória, o Filho em glória também ressuscitou. Eu e você nunca vamos conseguir cumprir as coisas pela lei. Eu e você nunca vamos conseguir cumprir as coisas pela nossa força, se nós estamos em Deus. Mas nós vamos cumprir se eu e você entendermos que estamos debaixo do Espírito, nele, revestido nele, cheios dele. Aí somos capazes de poder vivenciar. Eu tenho uma promessa, eu tenho uma palavra, e eu preciso fazer ela viver. E eu só vou conseguir fazer isso quando eu entender que a minha natureza humana só vai me atrasar, mas a minha natureza espiritual vai me levar mais perto de viver não apenas a promessa, mas de ver ela se cumprir na minha vida. Amém? Feche os seus olhos, eu quero orar com você, por você. Senhor, muito obrigado, meu Deus, por essa palavra que o Senhor ministrou em nossos corações. Muito obrigado, Deus, por tamanho amor, por como o Senhor tem falado conosco. Ó Deus, eu te peço que o Senhor gere em nós uma fé tamanha, que nós possamos olhar para os obstáculos e dificuldades e entendermos que eles não podem e não são maiores do que a nossa vida em Ti, a nossa vida em Espírito. Então, Deus, eu te peço que o Senhor avive a nossa fé, que o Senhor renove a nossa fé, dá vigor ao cansado, fortalece nossas mãos cansadas, nossos joelhos vacilantes, e nos ajuda, Senhor, a olhar com os olhos espirituais para as ações e atitudes que temos vivido, porque andamos por fé e não por vista. Estamos debaixo de uma promessa, mas mais do que isso, precisamos viver contigo. A nossa maior promessa não é sobre este mundo, mas sobre aquele que o Senhor preparou para nós. Por isso, ó Deus, eu apresento-te a nossa vida, eu entrego em tuas mãos, Senhor, em nome de Jesus, ó Deus. Em nome de Jesus, eu apresento a cada um, e que essa palavra renove a alma e a vida desse coraçãozinho, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos cantar o Senhor, vamos
declarar? Aleluia. Glória a Deus. Eu te convido agora a você declarar comigo que a promessa de Deus, ela vai se cumprir. Amém? Então vamos declarar agora que até parece que eu não vou viver essas promessas. Só parece. Porque eu sei que o Senhor vai fazer. Eu sei que o Senhor vai fazer. E eu vou pelos olhos da fé, eu vou pelo Espírito. Eu não vou pela força do meu braço, não. Eu vou pelo Senhor. Aleluia. Parece mesmo que esse dia, parece mesmo que suas promessas eu não vou viver, possuir a terra onde a honra, leite e mel, com meus filhos ao redor e as bênçãos sobre os meus. Vem comigo, por favor. Parece mesmo que esse dia nunca vai chegar. Parece mesmo que suas promessas eu não vou viver, possuir a terra onde a honra, leite e mel, com meus filhos ao redor, ver suas bênçãos sobre os meus. Aquele que começou a boa obra em minha vida é fiel. Ele é fiel, não desistirá, não descansará, enquanto não houver terminado. Não vivo do que vejo, mas vivo do que creio. Sim, Ele é fiel, Jesus é fiel. Eu não morrerei, antes viverei todo bem do Senhor, aqui na terra e no céu. Vem, pastor João, vamos encerrar. Tudo bem, vamos aqui. Não. Sempre a gente tem aqui para sair. Pronto. Sabe? Viver as promessas de Deus só é possível pela fé. Porque, como a pastora Amy colocou aqui, se a gente olha para as nossas forças, nossas possibilidades, Pedro estava olhando para umas mãos que estavam vazias depois de uma noite. Abraão olhava para um ventre vazio.
Daniel estava olhando para uma cela cheia de leões. Todo o povo de Deus estava olhando para um rio que impedia chegar do outro lado. Mas quando a gente entende que se Deus trouxe a promessa e a gente crê que nele todas as coisas são possíveis, não tem um outro lugar que a gente possa ir a não ser para abraçar as bênçãos de Deus para a nossa vida. Mas aquele que se aproxima do Senhor, aquele que se achega ao Senhor, é necessário que se achegue crendo que Ele é Deus e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Se a gente assim não crê, não tem como as coisas acontecerem, porque é a fé que libera tudo que já está liberado no mundo espiritual para que aconteça no mundo físico. E a fé que alegra o coração do Senhor, a palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar. Então, olhar para as promessas só é possível se olharmos para ela com os olhos espirituais e se olharmos pela fé. Dito isso, eu quero dizer para vocês que nesse domingo de Páscoa, não olhem para o presente que você ganhou, a barra de chocolate ou o vinho de chocolate. Não pensem no coelhinho da Páscoa, mas pensem nele, aquele que se entregou a si mesmo em morte de cruz, para que nós tivéssemos vida nele, para que nós tivéssemos acesso às coisas que só podem ser liberadas por Ele, e que só foram liberadas por Ele, e que a gente só consegue ter acesso por Ele. Por isso Ele diz: vinde a mim todos os cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Porque não há outro alívio senão o dado por Ele. Verdade. E esse domingo é para você dizer: glória a Deus pelo seu amor. Aleluia. E a maior expressão de amor de Deus foi entregar o seu Filho único, para que eu, você e todos que nele creem tenham a vida eterna e não morram. Não morram, mas vivam em Deus. Amém? Vamos orar. Senhor, nós te damos graça porque nenhuma promessa pode ser alcançada se não estivermos vivendo em espírito, andando em espírito, crendo que nossa condição física, material, não pode alcançar as coisas que tu tem nos dado, sem que a gente viva o mundo espiritual em fé em ti e se lance nesse mundo espiritual. Então, Senhor, transforma nossos corações todos os dias, Senhor. Nos ensina a cada vez mais termos intimidade contigo para te conhecer e para ir neste profundo secreto, onde a linguagem só se dá traduzida pelo teu Espírito, porque nós não alcançamos tanta coisa em ti se teu Espírito por nós não traduzisse. Sabe aqueles gemidos inexprimíveis, aquela dor que não conseguimos explicar? O teu Espírito consegue explicar. Então nós pedimos nessa noite: vem e faz o que querer em nós, habita em nós, transforma o nosso coração, Senhor. Nos ensina a usar a fila, como bem trouxe a pastora Amy, como não um objeto de reclamação, mas de glorificar o teu nome, pregar e dizer: olha, o Senhor Jesus, Ele pode todas as coisas. Que todas as situações em que a gente esteja posto seja para glorificar o teu nome, manifestar a tua presença e o teu amor, Senhor. Nos ensina a ser assim, nos leva a ser assim, Senhor, nos conduz, porque nós queremos ser assim, Pai. Nós pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Estende suas mãos. Que a graça, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito sejam sobre todos aqueles que creem que o objetivo da Páscoa depois da cruz é nos aproximar daquele que primeiro nos amou. E aqueles que assim acreditam, digam amém. Amém. Sim. Está vendo?
para os avisos. Os avisos. Funcionou? Graças a Deus, funcionou. Sejam bem-vindos à nova comunidade apostólica. Esse é o lugar do encontro. Amém. Você pode estar conosco todos os domingos do nosso encontro de celebração. Você querendo conhecer mais sobre o ministério, ou querendo até fazer parte dele, procura a gente nas redes sociais. Você encontra na página do Face da igreja. Também tem o WhatsApp da igreja na página do Face da igreja. Fique à vontade, tá? Para você conversar, buscar apoio. Fique à vontade. Você querendo vir aqui também, o endereço é Rua Dalva, número 32. Sempre de portas abertas. Engenheiro Pedreiro e vamos falar o restante. Você não combinou? Estamos sempre de portas abertas. Isso é verdade. Vamos lá, vamos passar para o segundo. Não acreditem no que dizem. Dizem que a gente não gosta de receber pessoas. Pelo contrário, esse lugar aqui é para te receber. Verdade. Todo primeiro domingo é dia de ceia. Então você vem cear conosco. Você pode cear online, mas se for presente, você sabe, dá um abraço no você apertado. Então vem cear conosco, tá? Nós não paramos o culto para pedir oferta. Então a oferta ela é voluntária, assim como está escrito no livro, na carta de Paulo, que eu esqueci agora no livro. Fugiu Coríntios. Cada um não, falando para os romanos, né? Cada um contribua segundo o seu coração. Olha, eu vou falar para vocês, essa palavra mexeu muito comigo. Eu estou aqui extasiada e sem voz. Por isso que eu estava pedindo para o pastor João, está vendo como assim? Eu vou tentar sem voz, eu estou dois sem voz. Se você tem voz e quer estar com a gente, vem, a gente está precisando. Já foi. Amém. Então, que tal? Peraí, eu vou dar lá. Que tal? Eu, você e mais um irmão. Domingo que vem tem mais um encontro de celebração. Beijo, fica aqui que hoje eu falei que você fica.